Bom, o tema hoje é alergia na infância. É um tema ou conhecido como uma doença que acomete muito as crianças, né? Seja alergias que podem ser consideradas mais comuns aí. Dermatite atópica, urticárias, brotoejas, as de pele, né? Aí você tem as rinitezinhas, você tem a própria adenoide, que pode ser considerada uma reação alérgica. Então você tem a própria asma, mas a asma a gente parte por um outro caminho, tá? Mas eu vou falar um pouquinho hoje. Ela não é bem alérgica, vocês vão aprender isso. Ó, o Murilo deu uma lembrada aí. Pessoal, manda os aviãozinhos aí, convida o pessoal, cara. Não custa, tá? Aproveita que eu ainda não comecei, não me aprofundei. Manda aí para quem você gostaria que tivesse aqui. Manda seu aviãozinho aí, fala, pô, vem aqui para uma live, vem escutar. Tá legal? Compartilhe para que isso aí chegue a muito mais pessoas. Eu sei que vai ficar gravado, mas é tão gostoso ao vivo, né? A gente está ao vivo aqui, então manda ver aí, tá bom? Obrigado. Então, assim, são várias formas de alergia que pode acometer os nossos ninhos, né? Os nossos filhos. Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho o que está por trás disso, para onde você tem que olhar, tá? Para onde você tem que olhar. E para isso eu vou começar colocando uma coerência de raciocínio, tá bom? Em primeiro lugar que vocês precisam saber. Uma criança, ela demora alguns anos, eu não sei se vocês sabiam, que uma criança, ela demora alguns anos para se dissociar do seu pai e da sua mãe. Normalmente, quantos anos, Maurício? Às vezes, a primeira infância inteira, que vai aí, vamos colocar como média, 7 anos. Então, muitas vezes, uma criança, ela leva 9 meses a 1 ano para descobrir que ela nasceu, olha só. E depois ela leva 7 anos, então, portanto, mais 6 anos, ela leva para dissociar e entender que ela pode ter uma vida sem os pais. Sem os pais, assim, né? Claro que ela é dependente, mas que ela tem o seu self, o seu eu interno, né? Então, uma criança, dentro da nossa visão, do nosso estudo, ela leva muitos anos para descobrir o seu self interno. Então, nesse período, até 7 anos, tudo que ela sabe é estar em ressonância com o pai e com a mãe. A única coisa importante na vida dela, a mais importante na vida dela é o pai e a mãe. Inclusive, o seu senso inato de proteção a esse pai e essa mãe. Tá? Eu já falei isso em outros encontros e essa frase, esse ensinamento cabe muito bem aqui. Então, uma criança ela tem um exercício inato de proteger os pais, de querer salvar os pais, porque a vida dele é os pais. Então, ele está completamente em ressonância com o pai e com a mãe. É sabido que até 3 anos, 2 anos e meio, é muito mais a ressonância com a mãe, e depois até os 7 com o pai. Mas lembrando que até os 7 existe uma ressonância fortíssima com o casal, acima de tudo com o pai e com a mãe. Como ele vê o casal, como ele vê a mãe triste ou o pai triste, como ele vê algum algoz, né? O bandidão. Não que ele julga, a criança nessa idade não tem julgamento, mas ela normalmente costuma pegar aquilo que é mais dolorido, quem ela vê mais sofrer. Então é uma ressonância enorme com o casal. Então, se nós estamos falando de alergia na infância, vocês concordam aí que vocês estão me ouvindo, que essas alergias elas já começam a se manifestar de forma muito intensa na primeira infância, beleza? É normalmente na primeira infância, ainda quando bebê, às vezes com 1 ano, às vezes com 2 anos, 3, 4 aninhos, as alergias já estão tomadas e já estão se manifestando, beleza? Então a primeira pergunta a se fazer, independente de qualquer alergia, se é uma alergia respiratória, se é uma alergia de pele, se é uma alergia alimentar. Não falamos no começo das alergias alimentares, né? Por exemplo, a intolerância à lactose, né? Que pode acontecer, a intolerância ao glúten, que é verdade que é mais comum aparecer mais tardio, a intolerância à doença celíaca, mas às vezes a criança já pode manifestar, tá? Então, seja qualquer que for,
a alergia que nós estamos discutindo em questão, ou que o seu filho tem, muita gente já deu depoimento aí, não importa. Esse quadro alérgico é um quadro que está ligado à primeira infância. E se está ligado à primeira infância, já vem a primeira dúvida da noite. De quem é este conflito? Será que é um conflito da própria criança? Será que é ela, a própria criança, que está percebendo aquilo, sofrendo aquilo? Ou ela está em ressonância com os seus pais? Esta é a primeira dúvida. Se a gente não entender isso, nós não vamos para frente. Nós não vamos para frente. E aí acontece da gente ter aqueles casos que vocês estão colocando aí. Ah, isso, meu filho tem disso desde bebê e até hoje não curou. Até hoje não curou porque não foi entendido o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é esse, tá legal? Sigam o meu raciocínio. O primeiro ponto é, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um conflito, de algo que aconteceu com os pais ou com a própria criança. Lembrando que a criança, até 7 anos, ela ressona muito com os pais. Guardem essa informação. Agora, por que o Maurício está falando de conflito? Alergia não é doença? Aí é que tá. Aí é que tá. Então eu vou colocar para vocês agora. Para nós, dentro da reprogramação biológica, qualquer tipo de alergia que eu citei, seja qualquer tipo de alergia de pele, urticárias, brotoejas, que mais? A dermatite atópica, seja qual for a alergia respiratória, adenoide, rinite, qualquer quadro, intolerância à lactose, para nós não é uma doença. É aí que a gente precisa deixar claro que choca um pouco com o modelo de mundo que vocês aprenderam. Nós crescemos com os nossos avós, com as nossas situações, nós crescemos acreditando que as alergias, elas, assim como outras coisas no nosso corpo, seriam doenças. Então, seriam doenças. Só que quando eu penso isso, olha que interessante o que eu vou colocar para vocês. Quando eu coloco isso como uma doença, eu acredito então que é algo de fora que me acometeu, porque doença é isso. Doença é alguma coisa de fora que veio em mim, seja um fungo, uma bactéria, um vírus, uma micobactéria, né? Então assim, é algo de fora que veio e me criou uma doença. A mesma coisa é um câncer. Eu sei que nós não estamos falando de câncer aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Quando você tem um tumor, né? Quando você tem um tumor, a gente pensa, é alguma coisa que foi de fora, por exemplo, é uma coisa que eu comi, ou é uma genética que veio de fora da minha família, que me gerou isso, não é? Então a gente precisa acabar com esse papo, a gente precisa encerrar esse assunto e desconstruir um pouco essa ideia de doença. Então o que eu digo para vocês, pessoal, e isso é muito importante, tá? O taoísmo, ele nos ensina a importância do vazio. Quando você constrói uma casa e monta uma sala bonita, não é a sala que é bonita. Olha que interessante esse pensamento. Não é a sala que é bonita. Mesmo que você tenha feito uma parede de tijolinhos, seja lá o que for, não é a sala que é bonita. O bonito é o vazio dela. Porque é nesse vazio que você vai conseguir colocar um sofá maravilhoso, um rack com uma televisão top, um lustre lindo em cima e vai deixar a sua sala fantástica. Então, a gente precisa, em vários momentos da vida, prestar atenção no vazio, tá? No vazio. E o que acontece? Quando você acredita que você sabe tudo, ou você botou uma crença na sua cabeça, não, doença é doença, doença é isso e acabou. Então você não cria espaço para a sua mente para o novo. Então você nunca vai estar aberto a um novo conceito. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas você conhece assim? Inclusive os nossos governantes. O pessoal do Supremo Tribunal é tudo assim. Não se abre para o novo. É sempre os velhos conceitos, não é? Então, nos obrigam a fazer coisa, tomam condutas, assim, porque não se abre para o novo.
correto? Então é muito importante a gente se abrir para o novo. Então hoje o que eu estou dando para vocês é uma possibilidade dessa abertura para o novo, tá bom? Dessa abertura para o novo. E isso é fantástico, porque quando você se abre para o novo, você tem mais chances de você crescer. Só que para abrir para o novo, imagina, você às vezes tem que desconstruir coisas velhas. Principalmente no que diz respeito à doença, cara. Olha só, você foi criado desde a sua 10ª geração, a sua mente aprendeu a entender doença, escutar essa palavra doença. E agora vem um louco como eu aqui falar para vocês que isso não é doença, que a dermatite do teu filho não é doença, que a rinite do teu filho não é doença, que a intolerância à lactose do teu filho não é doença, beleza? E assim por diante. Então, se não é doença, é o que, Maurício? Então não é doença. Então o que é? Então eu vou explicar o que é. O que acontece? Quando a gente passa por um choque emocional, o que é um choque emocional? Choque emocional é um evento que te gerou uma emoção, que te pegou desprevenida. A gente já aprendeu em outros encontros, inclusive no meu aulão de inteligência emocional, tá? Para quem assistiu, vocês já aprenderam que nós não estamos livres das emoções. Não tem como você viver num mundo e impedir a sua emoção. Não, eu vou controlar minhas emoções. Ninguém controla a emoção. Controlar a emoção significa assim, eu não vou sentir nada. Isso é impossível. Você vive num meio, você vai ter um evento, você vê um cara bater ali, o outro matar o outro, alguma coisa ruim acontecer na tua frente, inclusive as coisas boas também. Você vai ter uma emoção, tá? Bom, se essa emoção, ela pegou você desprevenida, aí é que está a questão. Toda emoção que te abate, que tem um evento surpresa, o que ela vai causar no seu corpo? Na verdade, ela não causa no corpo, ela causa no teu cérebro. Então, toda emoção que te pegou desprevenida, ela vai fazer um impacto dentro do teu cérebro, tá bom? Dentro do teu cérebro. Em qual área? Depende da área que você percebeu um conflito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um sócio e o teu sócio te roubou e fugiu, foi embora do país. Então, se você perceber esse roubo como uma tristeza, o seu impacto vai cair numa parte específica do teu cérebro. Se você perceber esse roubo como com raiva, o seu impacto no cérebro vai cair numa outra determinada parte do teu cérebro. Então, qualquer impacto emocional inesperado vai criar uma marca a nível cerebral. Isso foi estudado em tomografia por um médico alemão. Ele estudou as tomografias e encontrou isso nos seus estudos. E eu já trabalhei muito com tomografia, já estudei muita tomografia e é correto isso, a marca está lá. Eu vi essa marca quando você tem um impacto inesperado, beleza? Muito bem. Aí, o que acontece? Quando você teve um impacto, dependendo da sua percepção, eu posso receber... Imagina, você tem uma amiga. Vocês duas foram traídas ao mesmo tempo, mas vocês não sabiam. Foram traídas por um sócio que roubou vocês. Aí, quando vocês se encontram, cada uma vai perceber o conflito de uma forma. Talvez sua amiga, muita raiva. Você está se sentindo injusta. Oh, meu Deus, que injustiça. Cada pessoa percebe um mundo diferente. De acordo com o que você percebe o mundo, o impacto no cérebro vai cair e ficar marcado. Tá? Tanto que o médico que estudou isso, chamou isso, batizou do nome dele, foco de Hammer. Então, tudo começa na tua mente. Qualquer emoção que pegue você desprevenido, né? E quanto mais intensa, pior. Qualquer emoção que pegue você desprevenido, inesperado e que tenha uma correlação dramática, e esse impacto vai cair, vai fazer uma marca específica na área que você percebeu o conflito no teu cérebro. Até aí tudo bem? Beleza. O que o cérebro vai fazer agora? Ele não pode lidar com aquilo sozinho.
Ele é um tecido nobre, o cérebro é um tecido nobre, ele precisa de ajuda. Né? Igual você que está com algum problema, o que você faz? Às vezes não está aguentando, você chama uma amiga para desabafar, você paga um psicólogo para te ajudar, ou você vem aqui tratar comigo para eu te ajudar. Não é isso que acontece? Então assim, quando você não está bem, você não pede uma ajuda? Quando o cérebro, que é um tecido muito nobre, ele passa por isso, ele precisa de uma ajuda. Então a ajuda de quem que ele pede? Do corpo. Então ele fala para o corpo assim, cara, segura as pontas aí, segura as pontas aí. Então ele descarrega no teu corpo, numa área específica daquele impacto, para ajudar ele a aliviar, para ajudar ele a... Nossa Senhora, agora eu tenho uma ajuda. E essa descarga, pessoal, que a gente pode chamar de somatização, cara, ela é muito antiga. A acupuntura já falava isso, que é a arte mais milenar de tratar, conhecida no mundo, vamos falar assim. Isso é somatizar. Graças a isso, o nosso tecido nervoso, ele consegue sobreviver, senão a gente morria muito cedo. Você morria muito cedo se o cérebro não tivesse essa fonte de apoio, que é o seu próprio corpo. Correto? Então ele descarrega. Então aquela alergia do teu filho, olha que interessante, vamos falar, aquela dermatite atópica do teu filho, nada mais é que uma descarga de uma emoção dramática no cérebro do teu filho. Olha que interessante. Então não é doença, é uma bênção. É uma bênção. Graças a Deus que aquilo aconteceu, senão ele teria lesão do tecido nervoso. O que você preferia? Ele ter dermatite atópica ou lesão do tecido nervoso? Então assim, a descarga, a somatização é uma forma linda de sobrevivência. Já dizia o Barral, que é um autor da osteopatia visceral. Ele fala que a somatização, isso que eu acabei de ensinar para vocês, é uma capacidade linda que nós temos de sobrevivência, que é o tecido nervoso pedir essa fonte de apoio, de contribuição ao corpo. Cara, aguenta as pontas aí, cara, eu preciso mandar para você, senão eu não aguento, tá pesado para mim. E aí vem uma descarga no corpo, e que ficou conhecida como doença. Porque por muito tempo, eu não quero levantar polêmicas aqui, não é o objetivo, tá? Cada um tire suas conclusões. Não é interessante entender isso. É interessante continuar com a doença, tá? Continuar com o doente. E aí a gente criou uma cultura em torno disso. E essa cultura, ela se estende até hoje. Então a dermatite do teu filho, a intolerância à lactose do teu filho, a asma do teu filho, que mais? A brotoeja do teu filho, a rinite do teu filho, não é doença. Esqueçam isso. Pare de olhar para a criança de vocês como doença. É um programa biológico espetacular que vem do tecido nervoso seu para que ele sobreviva. Legal? Mais um ponto construímos. Agora vem o próximo ponto. Próxima linha de raciocínio. Só que agora, o que a gente precisa entender é que as emoções, elas não descarregam, antigamente se achava isso, que qualquer estresse, qualquer emoção descarregava em qualquer parte do corpo aleatória. Isso provou-se que está errado. A emoção específica que você percebeu descarrega numa parte específica do teu corpo. Então, se você sentiu raiva, uma emoção de raiva, não vai doer teu joelho. Não vai descarregar no teu joelho, porque joelho não é raiva. Entende? Se você sentiu raiva pra caramba, ou melhor, injustiça, agora não é raiva, você está se sentindo injustiçado, você não vai ter problema nenhum de pulmão, porque pulmão não tem a ver com injustiça. Eu estou muito desvalorizado, eu me senti inferior com aquela emoção forte, a minha percepção foi de inferioridade. Você não vai ter problema de fígado, porque fígado não é inferioridade. Entenderam, cara? Que top que é isso? Que bacana que é isso, entender o corpo. E é isso que a gente aprende na reprogramação biológica, tá? Tanto nas turmas presenciais, que o professor Everton vai ministrar em São Paulo, vai começar, quanto em Rio de Janeiro, quanto aqui em Cascavel, também tem turma presencial, e também no nosso novo EAD. Todos os formatos para você não queixar que não tem como você não aprender agora.
Quer dizer, agora é com você. Nós estamos fazendo a nossa parte, oferecendo presencial, oferecendo novo EAD, para você mexer, né, o esqueleto e falar assim, cara, eu preciso entrar, eu preciso ampliar a minha consciência, né? E a gente amplia a consciência através do autoconhecimento. Então, cada emoção específica descarrega em cada órgão específico. Beleza? Então, olha que lindo isso. E como eu falei antigamente, estresse é estresse, descarrega em qualquer parte do corpo. Não é assim não, né? Eu costumo brincar com meus alunos assim, me diga aonde te dói ou aonde é o teu sintoma, que eu te direi a sua emoção. Né? Não tem aquela frase, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? Não é? Não tem essa frase? Eu inventei outra, né? Peguei um plágio aí, tá? Então assim, me diga qual a sua emoção, né? Que eu te direi, me diga, perdão, qual é o seu sintoma, qual é a sua dor, que eu te direi qual foi a sua emoção. E incrivelmente, para o sistema nervoso, é muito interessante saber qual foi o conflito. Então essa emoção a gente chamou de conflito. Por isso que vocês estão me falando, vocês estão me escutando falar muito de conflito. O conflito é essa emoção inesperada e dramática. Nós chamamos isso de conflito biológico. Isso foi estudado por um grande médico que inspirou nossas vidas, né? Que é o Dr. Heike Hammer, que já é falecido, que criou a nova medicina germânica, no qual eu sou formado. Eu já fiz 3 ou 4 cursos de nova medicina, e a nova medicina compõe uma das bases sustentáveis muito fortes da reprogramação biológica. E a reprogramação olha para tudo, né? Como eu já expliquei, pega todos os apanhados e une numa sessão terapêutica incrível, tá? Que faz você expandir tua consciência. Então, um dos pilares da reprogramação é a nova medicina germânica, que nos ensina isso. Então, o conflito biológico. Então, agora você deve estar com dúvida aí, né? Você deve estar com não é nem dúvida, uma curiosidade. E a pele, Maurício? O que significa a pele? Então, o que eu vou falar agora serve para urticária, serve para rinite, serve para todas essas alergias que nós estamos conversando. E a palavra é uma só. É uma só. Sabe o que causa alergia nas suas crianças? Por isso que eu falo agora, vamos lá voltar naquele primeiro parâmetro que a gente conversou. Precisamos saber se o conflito é da criança ou ele está pegando dos pais. Lembram-se disso? Mas qual é o conflito? O que causa qualquer tipo de alergia no seu filho? Presta atenção no que eu estou falando. Qualquer tipo de alergia no seu filho são os traumas de separação. Conflitos de separação, contato indesejado. O que é separação, pessoal? Contato indesejado que eu não queria, então eu desejava uma separação. Medo da separação dos pais, que às vezes nem aconteceu, mas a criança está com medo. Crianças que a mãe foi trabalhar muito cedo e perderam o contato com as suas mães, muito precocemente, que aliás é típico desse país, né? Esse país tem a honra de apresentar a licença maternidade de 4 meses para a maior parte da população, né? Algumas pessoas um pouquinho mais privilegiadas têm 6 meses. E sendo que, por exemplo, na Suíça são 2 anos. O governo paga 2 anos para você ficar com o seu filho, né? Então aqui são míseros 4 meses. Então sabe o que a criança entende com 4 meses? Abandono. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A criança entende aquilo como abandono. Essas separações que acontecem no início da vida, é uma tata que perde, uma avó que morre, tem tantas possibilidades atrás, uma criança que apanha muito. Então, mas o que tem a ver com separação, Maurício? Contato indesejado. A criança não queria aquele contato, ou seja, o corpo biológico dela, né? Uma rinite alérgica é uma separação de um cheiro, ou de um mau cheiro que ela sentiu. Quantas rinites eu tratei aqui porque a criança perdeu o cheiro da mãe quando foi para a escola, ou quando a mãe ou quando o pai faleceu, perde o cheiro, rinite alérgica. Então tudo o que acontece a nível de alergia nas suas crianças, pessoal, traumas de separação. Então quando chega aqui no meu consultório, o que eu faço? Eu descubro se aquele conflito vem dos pais, está em ressonância, ou é um trauma da própria criança. Como é que a gente faz isso? Reprogramação biológica, a gente tem testes cinesiológicos. Uma das minhas mais gratificantes formações foi com meu amigo e mentor, Luiz Rivas. Eu aprendi a cinesiologia aplicada.
A cinesiologia é uma arte lindíssima de descobrir através do corpo o que está acontecendo. Através de toques, de diálogo com o seu corpo. E você muitas vezes não precisa falar nada. Beleza? Então assim, todo esse diálogo com o corpo, aí eu consigo me direcionar, eu consigo saber se o trauma vem do casal, vem do problema com os pais, se essa criança está num amor cego. O que é o amor cego? Por amor, um amor fora de ordem, um amor doente, ela acaba carregando a dor da mãe, tentando salvá-la. Ah, mas meu filho tem 3 anos, será que ele faz isso? Faz. Inconscientemente ele está fazendo. Claro que ele não tem consciência disso, mas ele faz. Fora as heranças dos ancestrais, porque nós sabemos que as memórias nos nossos filhos, eles acessam a memória ancestral. Então, às vezes, essa criança está carregando a dor de uma avó que perdeu muito, que se separou muito na vida. Então, vocês conseguem entender a plenitude disso? Tá bom? A plenitude, a profundidade do que nós estamos falando. A Kátia coloca aí, né? Eu sei que não é hora de responder a pergunta, mas é interessante. Ela colocou assim: urticárias, Dr. Maurício. Então, pele, urticárias, contato, separação. Normalmente, por estar coçando, não é uma regra, mas por estar coçando, pode ser uma repugnância de algum contato que eu não queria. Então, eu repugno. Já pegaram um tijolinho de pó de mico e passaram em você assim por brincadeira? Eu tinha uns amigos meio loucos na minha infância, que eles pegavam o tijolinho de pó de mico, a gente jogava bola, eles vinham e esfregavam nas costas assim. Meu Deus, você tinha que tomar banho, porque aquilo ficava coçando. Então, quando você tem urticária, que é o que caracteriza-se muito por coceira, apesar que a dermatite atópica também faz parte disso, também dá coceira, então você pode ter uma perda de contato, uma repugnância a algo que está acontecendo. Agora, volto a dizer, é da criança ou é seu? Ou ela está em ressonância com você, com o pai, com o casal? Então não adianta a mãe e o pai pegar a criança e levar para tratar como se a criança fosse o problema. Não tem jeito. Você faz parte disso, você é mãe, o pai é o pai, precisa estar envolvido no processo de cura, porque o problema pode estar em você. A questão, claro, ninguém está aqui condenando as mães, nem... Cara, nós somos o maior defensor de pai e mãe. Tá? Desde que eu me iniciei nesse estudo, e quem me conhece sabe. E a gente ensina na reprogramação biológica o não julgamento. Não julgamento de paciente. A gente abomina a terapeuta que julga a paciente. Tá? Terapeuta que julga paciente não está fazendo reprogramação biológica, está fazendo qualquer outra coisa, menos reprogramação. Terapeuta acolhe, dá responsabilidade sim ao paciente. Nós não passamos a mão na cabecinha de paciente, mas nós não estipulamos julgamento, tá? Exatamente porque o julgamento é destrutivo, o julgamento não te leva para lugar nenhum. Então a gente pede muita atenção, tá? Aos reprogramadores. Olha lá, a Marina Capella, RB acolhe os pais. Só que a gente tem o maior carinho por vocês, pais. Só que vocês precisam de orientação para que o seu filho melhore. Não adianta só levar ele. Cuida dele aí, dá remédio, dá corticoide para ele aí. E você, pai? E você, mãe? Quando você vai se responsabilizar e olhar seriamente para o que está acontecendo? Tá bom? Você faz parte disso. Tá? E essas alergias na fase adulta, Dr. Maurício e a Kátia? Pode ser um conflito. Molusco também entra, tá, Deia? Molusco também entra. E essas alergias na fase adulta? Pode ser um conflito da pessoa adulta, uma separação ou um contato, beleza? Mas também pode ser uma manifestação muito grande ao trauma lá da sua infância, que só apareceu agora. A reprogramação biológica acredita que mesmo um trauma de infância pode ficar latente em você por anos e desencadear lá na frente, quando você então passa a ter o contato com uma atualização, com algo que te lembra, tá? Proteína do leite, que é a caseína, né? Acho que é a principal proteína do leite. A caseína, você vai ter que olhar para a mãe, né? Leite simboliza a mãe. Se eu estou com uma alergia à caseína, eu ou me senti rejeitado, ou me separei dessa mãe, ou estou tomando a dor da mãe sistêmica, você vai ter que olhar para a mãe. Urticária em adultos, acabei de falar, tem que ver qual conflito de separação,
contato indesejado desse adulto, mas eu também vou ter que olhar, lá na infância dessa pessoa, porque existem sintomas que vêm tardio. Marina, adultos que pegam carrapatos e piolhos, a gente fala que qualquer, inclusive tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Tamires, rinite, já expliquei rinite, e alergia à picada de inseto e pernilongo. A gente fala que quando uma pessoa atrai muito e tem alergia à picada de inseto e pernilongo, é porque o clã dela está desagregado. Há um problema sério no clã, na família, que tem que ser olhado. Famílias que brigam muito, olha que incrível, isso é um estudo de um médico francês chamado Robert Guinet, tá? Ele tem um livro em francês que se chama Les Maladies, Mémoires de la Évolution. Então, assim, quando a gente tem problemas com inseto e pernilongo de picar e atrair muito esses bichos, desagregação do clã. Tem que olhar famílias que brigam muito, que estão muito arrebentadas, assim, tá legal? Aí às vezes você fala assim, mas eu não vou conseguir consertar essas famílias. Claro que não. Não é o seu objetivo consertar todo mundo, mas é ressignificar isso para quem está com um conflito. E aí existem técnicas específicas, tá bom? Olha lá, feridas na perna, coceira, tudo trauma de pele, contato, separação. Existem algumas feridas que são atentado à integridade. Batidas, eu tive um paciente, a coisa mais simples do mundo. Ele chegou com uma puta ferida na perna, eu comecei a pensar do mais simples. Você bateu em algum lugar? Pensa aí, há quanto tempo saiu a ferida? Ai, cara, eu bati num lugar lá em casa, num armarinho, na quina de um armário e tal, tudo, então o corpo entende aquilo como um atentado à integridade. Então abre uma ferida, nesse caso foi só isso, tá? Mas quando é epiderme, é pele, é contato e separação. Os olhos fechados durante um período do dia, sensibilidade à luz, é isso, Ed, que você está falando? Adianzol aí, a sensibilidade à luz, aí você já pode ter um conflito visual, tá? Aí já pode ser um choque com algo que você viu quando estava muito claro, foge um pouco da nossa situação de hoje. Alergia à tampa do vaso, isso é bem específico. Inclusive, eu vou explicar aqui, ó. Alergia a cachorro, a tampa do vaso. Quando você tem uma alergia muito específica, a cachorro, a gato, a vaso, é porque aquilo está te lembrando algo de ruim, tá bom? Então imagina uma criança que foi forçada a ir no vaso, tem que fazer cocô, fica aqui no vaso, mãe, fica fazendo cocô. Toda vez que você botar ela no vaso, o cérebro dela vai lembrar daquela forçada de barra, onde ela queria se separar, ela vai ter alergia do vaso. O cachorro a mesma coisa, perdeu um cachorrinho amado, foi mordido por um cachorrinho, né? E aí ficou com trauma de cachorro. Toda vez que tiver o contato com esse animal, vai ter problema, vai trazer releituras. Então eu fico muito atento com essas alergias específicas. Eu tenho alergia ao cheiro de alguma coisa. Ou eu tenho alergia à manga. É porque quando você come manga, te traz uma lembrança muito terrível do passado. Mas o paciente não sabe, ainda mais se for criança. Por isso que precisa de ajuda. Por isso que precisa de ressignificar, por isso que precisa de técnicas, por isso que nós temos a reprogramação biológica, tá? Onde ensinamos as pessoas a entenderem e tratarem. Essa é a maior propósito da RB. Trazer o autoconhecimento, expandir a consciência e tornar você um terapeuta, se não for dos outros, de si mesmo, pelo menos das pessoas que você ama. Por isso que eu volto a falar, temos turmas em 2 capitais espetaculares do Brasil e futuramente Curitiba. Curitiba a gente deu uma pausa, mas São Paulo já está rolando inscrição, Rio de Janeiro já está rolando inscrição com meu amigo Álvaro, e aqui Cascavel no Paraná já está rolando inscrição para o presencial, tá? E em março já fizemos um pré-lançamento que foi um sucesso, fizemos um pré-lançamento, agora em março vamos fazer outro lançamento do nosso novo EAD. Então você tem N oportunidades para entrar nesse mundo. Você só precisa dizer sim, né? Porque eu estou disposto a te ajudar, eu me preparei com esses benefícios que vocês estão... E isso é só um pedacinho da RB, hein, cara? Eu estou falando só sobre pele, sobre alergia, né?
Imagina se você se aprofundar nisso e entender o corpo como um todo, cara. Os tumores, as cistites, a dor de cabeça, os infartos, os derrames. Meu, olha, você vai dar um salto na tua vida. Talvez o melhor curso que você vai fazer na tua vida, cara. Sabe por que eu falo isso? Quem me conhece sabe que eu não sou arrogante. Eu tenho muita gente que me fala isso. Então, eu falo com propriedade. Eu tenho muitos ex-alunos que me falam disso. Que foi o melhor curso da vida, o mais completo. Mas você precisa dizer sim, tá bom? Vamos ler mais algumas perguntas aqui, ó. Minha filha tem rinite e ao mudar o clima, quente para frio, por exemplo, ela fica com crise. O que seria? Muito bem, Paty. Então você tem que entender, o que é essa mudança de clima, o que representa para ela, porque foi aí que ela teve aquela forte emoção. Porque quando você tem uma forte emoção, olha, isso para Paty e para todo mundo. Quando você tem uma forte emoção, o seu corpo, você não tem os órgãos do sentido? Visão, olfato, gustação, audição, tato. Então, quando você tem um impacto emocional, uma emoção muito forte, é como se o seu corpo pausasse. Sabe aquelas cenas de filme de super-herói? Pausa e ele presta atenção, o seu cérebro, ele associa tudo o que está vivendo, que música está tocando. Qual o clima? Está ventando? Qual o cheiro? O seu corpo, quando você passa... Claro que isso acontece milésimos de segundo. Eu estou fazendo assim para demonstrar. É como se quando você tem uma forte emoção, recebe uma forte emoção, por exemplo, Deus o livre, aí vamos bater na madeira aqui do meu lado. Seu pai sofreu um acidente de carro e morreu. Chega a notícia para você. Fulano, seu pai acabou de morrer. Pá, uma forte emoção. Ele saiu... saudável, velho. Meu pai tinha 48 anos, vamos fazer de conta. Sofreu um acidente e morreu. Naquele momento é como se o seu cérebro falasse assim: para, cheiro, ouvido, o que eu estou sentindo? Está ventando? Qual o clima? Beleza. E ele guarda isso. Quando mais tarde você se expor aos mesmos eventos, o seu corpo vai reagir com o processo alérgico. Entende? A gente chama isso de releitura. Isso é espetacular. Então, por isso que a gente entende. Então, tem gente que tem problema de rinite no frio. Então, foi lá que foi o conflito. Só que foi algum tempo atrás que foi lá no frio que aconteceu. Tá bom? Vamos mais algumas perguntas aqui. Meu filho tem dermatite atópica desde os 4 meses de idade. Melhorou um pouco em 2019, por irmos por Nordeste. Mas, em tempos, as feridas voltam. Ele coça muito. É possível curar? Sim, claro, tem que entender o conflito. É da criança ou é dos pais? Aí tem que usar a técnica específica para curá-los, tá? Aí você tem que promover um movimento específico de ressignificado, usar as ferramentas de tratamento para libertar teu filho. Tem cura? Com certeza tem cura. Por que temos chiados no peito com frequência e coceiras nos olhos? Então, conflito no peito não é necessariamente um processo alérgico. Você pode ter chiado porque você recebeu uma intimidação. Coceira nos olhos pode me coçar porque eu vi alguma coisa repugnante. Eu vi algo que eu não gostei. A alergia à pimenta. Alergia à pimenta. Lembra que eu falei que é específico? A pessoa recebeu o trauma quando estava comendo pimenta, quando estava sentindo pimenta. Meu filho tem urticária, pensava que era algo que ele comia, mas some de uma hora para outra, porque não é algo que ele come, é a emoção que ele viveu, é aquele trauma que eu fui explicando, montando uma linha de raciocínio para vocês. Espero que eu tenha sido claro, né? Porque meu objetivo aqui é tornar claras as coisas, pelo menos eu tento, né, fazer isso, mas nunca foi a comida. O conflito do teu filho é exatamente um trauma de separação, ou medo de separação, ou um contato indesejado. É isso que está acontecendo com ele. Olha lá, meu filho tem alergia à formiga. Às vezes ele levou uma picada de formiga uma vez, doeu muito, o corpo dele quer se separar da formiga. Às vezes tem que fazer o trabalho para quebrar esse ciclo, tá? Rinite alérgica, trauma de separação, tá? Eu já falei mais no começo da live. Meu filho tem rinite e agora está com muita alergia nos olhos. Pois é, perdeu o cheiro, perdeu a visão. Qual é a visão dos olhos? Enxergar. Então foi alguma coisa de ruim que ele viu ou alguém que ele se separou. Lembre-se que isso não é doença, é uma ajuda
uma ajuda à mãe. Intolerância à lactose. Na verdade, nunca é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. A intolerância é a caseína, é a proteína do leite, tá? É que falam que é lactose. É mãe. Já expliquei, mas repito. É mãe. Roxo no corpo. Roxo no corpo não tem a ver com alergia, Neide. Daria uma outra live, tá bom? Roxo no corpo tem a ver com circulação periférica. Então, a intolerância à proteína do leite. É isso que eu falei, tá? É um trauma com mãe. Ou uma rejeição dessa mãe, uma separação no início da vida, perdeu a mãe, né? Se sentiu distante. Alergia nas pernas pode ser umas palmadas? Pode, claro que pode, tá? Uma vez eu tratei um caso, ajudei um caso, uma menina a se recuperar, ela tinha alergia atrás da bunda, assim, embaixo da bunda, a criancinha. Era onde o pai pegava ela aqui no colo, ela ficava aqui, certo? Ele parou de pegar no colo, então deu alergia, aí nós fizemos todo o trabalho para corrigir. Tá bom? Separação no início da gestação por opção da mãe, algo que já pode ser trabalhado? Já, claro, tem várias formas de trabalhar. Você pode trabalhar com N técnicas, uma delas você pode conversar à noite com o teu filho. Alergia na região das costas e no peito, é específico aonde você sentiu o conflito. Por exemplo, eu tive uma moça que começou a perder um cabelo nessa região aqui, ó. Eu fui investigar, a avó tinha morrido. A avó tinha morrido. Então, era onde a avó, ela deitava no colo da avó e a avó fazia esse trabalho aqui de mexer no cabelo e aí o cabelo caía. Olha que loucura, né? O cabelo caiu depois que a avó morreu. A minha filha hoje já é uma adulta com mais de 30 anos, ela tem rinite alérgica. Pois é, ela vai continuar tendo enquanto ela não entender o conflito, tá bom? Enquanto ela não entender o conflito. Ela tem que entender o que causa, e normalmente está ligado a separação, medo de separação, contato indesejado, até um desejo de separação que não acontece, Tá? A intolerância à lactose, eu já respondi várias vezes, eu não sei se você chegou agora, tá? Intolerância à lactose é mãe, leite é mãe, a resposta vai estar sempre na mãe, envolvendo rejeição, desejo de separação, traumas de perdas de contato com essa mãe. Leite representa mãe, o conflito está lá. Agora o que a gente tem que entrevistar, tá? Infelizmente aqui na live eu não vou conseguir ver o caso particular de cada um, tá bom? Aqui serve para inspirar vocês e mostrar que isso não é doença e que isso tem solução. Beleza? Bom, turma, cara, que felicidade, hein? Nós já estamos chegando à hora de encerrar os nossos trabalhos de hoje. Eu sei, não dá vontade de ir embora, né? Eu empolgo aqui, se deixar eu fico até amanhã aqui, tá bom? Mas eu queria muito, muito agradecer vocês, tá bom? De coração, por mais uma segunda-feira linda, uma segunda-feira de bastante energia, de bastante força juntos, tá bom? Queria muito agradecer, desejar uma semana espetacular para você, que você guarde o nosso roteiro de produção de conteúdo, tá bom? Vai ficar gravado sim, toda segunda às 8, toda quarta às 7h50 lá na Rádio T da Manhã, toda segunda-feira às 20 horas, 7h50 na quarta e 20 horas no domingo. Oh meu Deus, 20 horas na quinta. Então a nossa produção de conteúdo é segunda, quarta e quinta, para que você possa sempre acompanhar. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente está fazendo aqui, né? E eu preciso muito de vocês, porque vocês é o que faz valer a pena. Então peça para os amigos nos seguirem, mande os aviãozinhos na hora da live, mas mais do que isso, indique a gente para seguir o nosso Instagram, @Reprogramação Biológica Oficial, @Reprogramação Biológica Oficial, para que a gente possa estar junto sempre nas segundas às 20 horas, na Rádio T às 7h50 da manhã e na quinta-feira com a nossa minissérie Reprogramar em Ação às 20 horas da noite também, pessoal. Que delícia, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente espera vocês. Excelente semana, muita paz, que a gente vá com força nessa semana, que seja muito produtiva e muito fantástica para todos vocês, tá bom? Espero poder ter contribuído para a vida de vocês, trazido algum conhecimento, e a gente sempre expande a consciência. Uma boa noite, fiquem com Deus aí e até a próxima. Beijos para todos, fiquem com Deus, fui!